Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a lição 12, cujo título é A Conduta do Crente em Relação à Família. O texto áureo diz: Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios, capítulo 5, versículo 31. A verdade prática diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então observa aí que o casamento, de acordo com a palavra de Deus, é monogâmico. Um homem e uma mulher, ele é heterossexual entre o sexo masculino e feminino, e também é indissolúvel, isto para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33, e também no capítulo 6, versículos 1 até o 4. Passamos a ler a leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 5, versículo 21 em diante. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo,
e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 4, vai falar sobre o relacionamento de pais e filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vosso pai no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O objetivo geral traz mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Temos 3 objetivos específicos. O primeiro é refletir, pensar sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Segundo objetivo específico é demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Terceiro, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Então nós temos os objetivos, cada objetivo está ligado a uma parte da lição, aos tópicos da lição. Vamos ao comentário, a introdução. Aqui nós vemos que no modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então nós observamos que o apóstolo Paulo, ele no capítulo 1, capítulo 2 e 3, ele fala sobre a obra de Deus, o que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo, também pelo ministério do Espírito Santo. E a partir do capítulo 4, Paulo, ele passa a tratar das questões práticas, ou seja, da conduta dos cristãos, como o cristão deve viver, caminhar como servo de Deus, como viver como igreja. Então nós temos aqui a prática da doutrina cristã. Número 1, o tópico primeiro, a conduta do crente como marido. Então Paulo vai falar sobre os relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos e entre os senhores e escravos ou servos. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Então nós vamos estudar o papel do marido como líder da família. Número 1. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo.
E Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça ou o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça ou o cabeça da igreja. 5:23. Então nós vemos aí que pela palavra de Deus, Deus colocou o homem como líder da família. Isso não quer dizer que ele seja autoritário, mas ele tem autoridade para liderar, para governar a sua própria casa. Número 2, ainda o subtópico 2 diz: o amor como elemento primordial. Quando fala sobre relacionamento entre marido e mulher, nós temos que observar que o amor, ele é elemento fundamental ou primordial para a vida no lar. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Observa que o apóstolo Paulo, ele mostra que o amor do marido para com a esposa deve ser inspirado pelo amor de Cristo à igreja. Paulo diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o marido deve amar profundamente a sua esposa e viver em prol dela. Então vemos aqui que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e não egoísta, mas altruísta, que busca o bem-estar do outro, e foi também incondicional. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor, da prática do amor. Subtópico 3. O cuidado do marido à esposa. Então observa aqui o cuidado do marido para com a esposa. Nós vemos que o apóstolo, ele enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, alimentando e investindo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Pois bem, então vamos ver aqui que essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, que é a alimentação, moradia, vestimento, e alimentação, mas igualmente ao afeto
a consideração e a honra, dentre outras. Então isso faz parte da responsabilidade do marido em relação à sua esposa. Síntese do tópico primeiro. Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Então essa liderança é apoiada, é baseada no amor mútuo do casal, no diálogo, na comunicação, no companheirismo, no respeito mútuo. O marido respeita a esposa e a esposa respeita o marido. Subtópico, aliás, segundo tópico da lição, que é um tópico geral, a segunda parte. A conduta da crente como esposa. Agora vai falar sobre a conduta da crente como esposa. Primeiro, o conceito de submissão cristã. Não é tão simples compreender, biblicamente falando, a questão da submissão. Nessa época em que nós vivemos, falar sobre submissão da mulher parece algo totalmente fora de moda. Mas quando Paulo escreveu, ele ensinou princípios para o bom funcionamento do casamento, das relações conjugais. Então a Bíblia mostra a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Versículo 21, Paulo fala sobre isso: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, nós vivemos em obediência, em sujeição a Deus e também ao próximo, uns aos outros. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, versículo 22, dos filhos sendo sujeitos ou submissos a seus pais, capítulo 6, versículo 1, dos servos aos seus senhores, no capítulo 6, versículo 5. Então, no caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional, não, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Então, é o respeito, é respeitar o marido, é se submeter à liderança, a liderança de boa qualidade, não o autoritarismo, nem o abuso de poder, mas uma liderança apoiada no amor e no respeito. Segundo, a condição da mulher cristã. Vale ressaltar que na cultura judaica, a mulher ela ocupava posição secundária naquela época e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas, eram exploradas. A partir de Cristo, da pessoa de Jesus,
a mulher ela alcançou uma posição ou uma condição de igualdade com o homem. Nem o homem é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem no Senhor. Portanto, a mulher cristã ela desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então Paulo fala sobre isso também em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, quando ele diz que em Cristo não há macho e fêmea, não há escravo nem livre, nem bárbaro, nem cita, nem gentio e nem judeu, mas todos são um em Cristo Jesus. Então Jesus, ele quebrou todas as barreiras que existiam na antiguidade. E em Jesus, a mulher, ela alcança a sua condição cristã em igualdade com o homem. A reverência devida ao marido. Então a mulher, de acordo com a palavra de Deus, ela deve respeitar o marido. A reverência significa respeito. Muitos acham que esse discurso de Paulo, ele é muito machista, que Paulo era machista. Mas se Paulo dissesse que a mulher não deveria respeitar o marido, ele estaria certo falando dessa forma? Claro que não. O certo é a mulher reverenciar o marido e o marido também respeitar a sua esposa, tratá-la com amor, com brandura, com gentileza, com cortesia, com companheirismo. Então, significa que a esposa ela participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Tudo é feito com diálogo, com entendimento, com amor, que nesse texto aqui Paulo usa o amor ágape, o HP. Terceira parte da lição, que é o terceiro tópico geral. A conduta do crente como filho. Então, do relacionamento entre marido e esposa, Paulo agora vai falar sobre a relação, o relacionamento entre pais e filhos. A responsabilidade dos pais. Diz o comentário que os pais devem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação e treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Isto é doutrina. Já a palavra admoestação, do grego nutesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta, que possibilita a distinção entre o mal e o bem. Então, é responsabilidade dos pais ensinar, doutrinar, orientar, advertir os filhos com base na palavra de Deus. Então, isto
faz parte da responsabilidade do pai, dos pais, educar os filhos na palavra de Deus. Número 2, a conduta requerida dos filhos. Agora Paulo volta a sua atenção para os filhos, que os filhos devem honrar o pai e a mãe. Honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, e também isto é justo. É justo que os filhos respeitem, obedeçam ao pai e à mãe. E Paulo diz que este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra, tenha longevidade. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Então, nós sempre devemos honrar o pai e a mãe. Isto é para a vida inteira. Quando eles estiverem já idosos, eles merecem o respeito e a honra. Terceiro, o mandamento com promessa. Observa que Paulo, ele refletindo sobre os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, ele observou que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa entre os demais mandamentos do decálogo, das 10 palavras ou dos 10 mandamentos. E esta promessa é a seguinte: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio, ao juízo de Deus, que, segundo o seu beneplácito, que é segundo a sua aprovação, consentimento e confirmação da sua vontade, os recompensa com benesses espirituais. Ou seja, resumindo, ele é abençoado tanto materialmente falando, como também espiritualmente. Conclusão. Vamos para a conclusão da lição. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa tem o dever de submeter-se e respeitar a liderança do marido. E aos pais, o dever de educar seus filhos segundo a palavra de Deus. E aos filhos é o dever de obedecer e honrar a seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme o plano de Deus. Assim que Deus continue abençoando cada um nos nossos relacionamentos, no relacionamento de marido e esposa, do relacionamento de pais e filhos e do relacionamento de servos e senhores, conforme
a palavra de Deus nos orienta. Que Deus continue nos abençoando em tudo. Amém. Essa foi uma escola dominical. Nos ajude, querido. Deixe o seu like. A sua opinião é muito importante para nós. Assim poderemos atender vocês melhor. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Escreva, deixe o like. E uma semana de bênção, de vitória para vocês. Dias melhores.